Deixa eu botar aqui. Valéria, eu posso pedir só para você fechar seu microfone, que aí eu apareço na tela grande, ao invés de aparecer pequenininha. Não. Deixa eu ver. Sim. Parece a Valéria para mim. Se eu fizer assim, depois voltar para aquele. Deixa eu ver se funciona. Vamos lá? Não funciona não, gente. Está querendo aparecer aqui a Valéria para mim. Não, isso aqui eu não sei nem o que é. Bom. Não, modo de visualização não, Letícia? Aonde lá em que eu cima à mexo? direita? Eu acho que aqui. é lá em cima Aqui? à direita. É aqui que eu estou mexendo, mas não está aparecendo, não. Bom, tá bom. Vou botar assim, pelo menos fica um pouquinho maior. Tá. Vamos lá, meninas. O que é o meu objetivo aqui nesse encontro, né? Eu vou apresentar o livro para vocês, né? Falar um pouco sobre como que a autora, né, a Júlia, ela sugere que seja essa caminhada. E eu acho esse encontro aqui bastante importante para vocês decidirem se querem participar ou não, tá? Porque, segundo a sugestão dela, é necessária pelo menos 1 horinha por dia. Ela fala de 7 a 10 horas por semana de dedicação, tá? Então, assim, acho que é um encontro bastante decisivo. Mas deixa eu apresentar para vocês aqui qual é a proposta dela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com esse mapa mental. Deixa eu diminuir o caminho, né? Vamos lá, o caminho do artista sobre a autora. A Júlia, ela é uma artista, né? Pelo que eu me lembro, gente, agora eu não tenho muita certeza, mas ela foi diretora de cinema, ela escreveu. Foi isso mesmo, né? Ela escrevia roteiros de cinema para gravar em filmes, tá? Então, e desde 1978, o que ela começou a fazer? Ela diz que no trabalho dela, ela mora em Nova York, morava pelo menos, não sei hoje em dia, né? Mas quando ela escreveu esse livro, ela morava em Nova York. E ela diz que começava a reparar que os artistas eles tinham surtos de criatividade, né? Que a criatividade não era algo tão constante na vida deles, né? Que eles criavam alguma coisa e de repente caíam num buraco vazio ali de criatividade. E ela diz que ela mesma, inclusive, ela tinha muita crença de que a criatividade vinha se ela usasse algum tipo, ela disse, se eu bebesse, ou se eu usasse algum tipo, alguma coisa que mudasse o meu estado de consciência, eu era muito presa a essa crença de que eu só conseguiria ser criativa, que eu seria muito mais criativa, se eu saísse, né, da minha normalidade. E aí ela começou a reparar, né, que isso acontecia não só com ela e com outras pessoas também, com outros artistas também, e aí falando de artista mesmo, né, de pessoas que escreviam livros, roteiros, né, criadores reais, assim, né, que trabalham com arte, e aí ela começou a tentar fazer atividade, né, direcionar atividade para essas pessoas, para ver se elas conseguiam mudar isso, né? Sair dessa realidade. Aí ela começou a dar aula. Em 1978, ela começou a dar aula, ela foi criando grupos. Na verdade, ela começou com cartas, ela mandava as atividades para as pessoas via correio, né? Porque não existia internet. E aquilo foi tomando uma proporção tão grande que ela começou a abrir turmas, né? Aí ela tinha os alunos. E, enfim, isso foi crescendo, até que um amigo dela sugeriu a ela que ela transformasse essas aulas dela em um livro, tá? E aí, quando ela colocou tudo no papel, ela escreveu esse livro. Em 1992, ela lançou a primeira edição, tá? Então, é um livro de 1992, né? Tem 30 anos esse livro. Já foi escrito em mais de 30 línguas. E ele é uma transcrição dessas aulas que ela dava para as pessoas, tá? Ela colocou, assim, em capítulos do livro que eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como que você ensina criatividade? E ela falou, eu não ensino criatividade, porque todo mundo tem criatividade. O que eu faço é ensinar as pessoas a serem criativas, tá? A acessar essa criatividade. Vamos lá, que acho que é sobre o livro, né? Sobre o livro. Ela bate muito na tecla
ao longo do livro, de que essa jornada é uma jornada espiritual, tá? E aí ela fala assim, chame de espiritual o que você quiser, né? A sua crença, Deus, Maomé, aí ela vai citando vários representantes da igreja, simplesmente luz, força maior, né? Mas ela insiste muito de que existe alguma força, né, maior aqui, onde nós somos, né, um pedacinho dessa força. E aí eu me identifiquei muito com essa pegada dela, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu identifiquei muito essa pegada dela, e aí eu me interessei mais ainda pelo livro, porque é muito que eu acredito também, né? E aí o que ela fala? Que a criatividade e a espiritualidade, elas caminham muito juntas, sabe? Ela não, fala assim, eu não sei se uma estimula a outra, eu não sei se é a criatividade que estimula a espiritualidade ou a espiritualidade que estimula a criatividade, mas eu acredito que estejam sejam duas forças que caminham juntas. E eu, Letícia, também, né? Eu percebo que quanto mais aberta eu estou, né? Quanto mais conectada com algo maior eu estou, mais eu tenho vontade de dançar, mais eu tenho vontade de criar, né? Mais eu tenho vontade de estar com a minha filha, mais eu tenho vontade de pegar, né, assistir uma aula e fazer tudo coloridinho e botar um clipe, colar coisas no meu quarto. Quanto mais conectada com algo superior eu tô, mais eu tenho vontade disso, tá? E aí aqui, nota, considere a existência de existir um grande criador e que talvez isso seja útil para desbloquear a sua criatividade, né? Porque ela fala, se você chegou aqui, tem alguma forma de bloqueio, né? De que não existe, de que exista algo além de nós, algo maior que nós, ou algo que nos conecte a algo maior. Ela falou, considere a possibilidade, desculpa, de existir um grande criador e que talvez isso seja útil para desbloquear a sua criatividade, tá? Então ela dá só uma alfinetadinha assim. Se você não acredita, tenta fazer um esforço para você achar que isso existe, tá? Além de um caminho espiritual, o livro é também um caminho prático, tá? O que ela diz? Assim como as posturas de yoga alteram a sua consciência quando você está simplesmente alongando o corpo, os exercícios que eu ensino aqui nesse livro alteram a sua consciência quando você está simplesmente escrevendo ou produzindo algo, tá? Então, assim, é uma jornada muito realmente de sentar e fazer, não necessariamente sentar, né? Muito de fazer também, né? Você ir para a rua, olhar, ampliar o seu olhar, sabe? Sair daquele dia a dia de eu acordo, me visto, pego o metrô, tô lendo um livro no metrô, saio, salto, não sei o quê. Ela provoca a gente a ir ampliando o nosso olhar, tá? Além de muita atividade prática, ela traz muitas perguntas, né, que vão nos ajudar a nos aprofundar no nosso autoconhecimento, tá? E aí, ela diz que tem duas coisas aí que é importante vocês estarem atentos e falar assim, não, tudo bem, eu estou disposta a me conectar com isso, eu estou disposta a me dedicar a isso, porque ela diz que você pode deixar de fazer qualquer coisa, né, do que ela vai sugerindo ao longo dos capítulos, mas essas duas coisas que ela já sugere desde o primeiro dia, tá? Ela fala que a gente tem que fazer do primeiro dia, da primeira semana até a última semana, ela sugere que a gente não deixe de fazer isso de jeito nenhum, tá? A primeira, ela chama de escrita matinal. O que é escrita matinal? São 3 páginas escritas à mão, com pensamentos em livre associação. O que isso quer dizer? Você simplesmente senta, acorda, senta e começa a escrever tudo que vem na tua cabeça. Aí ela vai dizendo que, droga, mais uma manhã, eu não tenho nada para dizer, eu preciso lavar as cortinas, peguei minhas roupas na tinturaria, aí se pergunta, né? Eu peguei minhas roupas na tinturaria ontem, blá, 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 blá. Tudo que vem na sua mente, quando você está sentada ali na frente daquelas folhas, você começa a escrever. Bota para escrever. E ela fala uma coisa que, né, também tem sentido para mim, ela fala, tenta não controlar a sua mente, né? Tenta fazer com que a sua mão seja guiada por uma força mesmo, sabe? E você começa a escrever, escrever, escrever. Eu fiz isso quando eu comecei a ler o livro. Falei, gente, como será? É chato. Eu vou falar para vocês. Eu achei chato fazer isso, achei cansativo, mas eu escrevi pouco mais de uma semana, que foi depois, foi quando eu decidi fazer em grupo, né? Eu falei, não, vou parar e vou fazer com todo mundo junto. Eu achei meio chato, assim, mas depois de uma semana eu comecei a perceber como eu já tinha uma conexão com algo maior, sabe?
Enfim, aí ela sugere que todos os dias pela manhã, né? Eu levava 15 dias para escrever 3 páginas, assim, páginas de A4, tá? Que eu escrevia. 1, 2, 3 páginas mesmo, né? Eu levava cerca de 15 minutos para completar as 3 páginas escritas com tudo que vinha na minha cabeça. Às vezes não vinha nada, né? Porque eu escrevia, eu, ai, caramba, não tá vindo nada, eu preciso continuar escrevendo, que saco, esse negócio tá chato, minha mão tá doendo, e daqui a pouco começava a vir outra coisa de novo na minha mente, tá? Letícia, só uma pergunta. Não tinha conexão, é aleatória a escrita, né? Sem Aleatória. conexão. Sem Tá, conexão nenhuma. Acordou e começa a escrever. Começa a escrever, tá. escrever, tá? Elas também podem ser chamadas de forma mais infame de drenagem cerebral, pois essa é uma das funções principais do exercício, né? O que ela diz? Que essas escritas matinais, ela serve para ir tirando todos os bloqueios que a gente tem, para ir esvaziando a nossa mente, porque a gente vive no mundo mental, né? A gente usa a mente mais do que a nossa criatividade, digamos assim, né? Tirando os artistas, né? Que são realmente pessoas artistas que estão imersas ali, a grande maioria das pessoas vive no mundo mental. E essa escrita matinal, ela vai drenando os pensamentos que vão bloqueando a nossa criatividade, tá? As divagações diárias não precisam ser consideradas artes, nem mesmo um texto. As páginas são simples atos de escrever à mão, ou de mover a mão sobre o papel e escrever qualquer coisa que venha à mente, tá? O que ela diz? Que nas 8 primeiras semanas a gente não deve ler tudo que a gente escreveu. A gente escreve as 3 páginas, pega o envelope e guarda. Escreve as 3 páginas, pega o envelope e guarda. E vai guardando até a 8ª semana, e aí na 9ª semana ela sugere que a gente leia, né? No capítulo lá do livro ela vai sugerir. As páginas matinais são obrigatórias. Não pule esse exercício nem escreva menos do que 3 páginas. Não interessa o seu humor. Existe essa noção de que precisamos estar com vontade ou no clima para começar a escrever. E isso não é verdade. Tá? Então ela fala, não deixa de escrever, vai ter dia que você vai acordar, que, gente, são 12 semanas, nem calculei a quantidade de dias, né? 70, 80, sei lá. Né? São muitos dias escrevendo, 30, 60, 90, eu iria dizer, 90 dias, né? 90 dias escrevendo todo dia 3 páginas, né? Então, assim, 270 páginas, ler um livro de 270 páginas não é mole, imagina escrever. Mas, enfim, ela insiste para que a gente escreva e vamos ver como estaremos nessa jornada, né? Vamos ver se a gente vai conseguir lá estar fielzinho todo dia mesmo. As páginas matinais ensinam o cérebro lógico a sair de cena para deixar o cérebro artista brincar. Elas funcionam como uma meditação, tá? E aí ela fala isso, que ela começa a ir tirando essa parte tão lógica da gente para nossa criatividade poder florescer, tá? Então, isso era uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês. A segunda coisa muito importante que ela sugere é o encontro com o artista, tá? O que ela fala, né? Que existe um processo dentro e um processo fora. A escrita matinal é a gente tirando de dentro, botando para fora, né? O que nos incomoda, o que nos chateia. Enfim, a gente está mostrando ao mundo, né? Naquelas páginas escritas ali, ela fala para você não mostrar para ninguém também. Não é só você para ler, mas também não mostrar para ninguém que está escrito, pelo menos até a 8ª semana. Ela diz que quando a gente escreve, a gente está mostrando ao mundo o que a gente tem dentro, tá? E quando a gente faz esse encontro com o artista, a gente está olhando para o mundo para tentar nos ajudar e pegando o que nos serve, tá? A gente está tentando resolver aquilo que tem dentro com o que tem fora, tá? Isso eu achei muito legal, isso que ela sugere aqui. Mas o que é exatamente encontro com o artista? É um tempo, talvez 2 horas por semana, achei bastante, né? Aí eu falei, pô, vou tentar, já estava eu me sabotando, né? Vou tentar 1 horinha por semana, mas ok. Talvez 2 horas por semana, reservado especialmente para alimentar a sua consciência criativa, o seu artista interior. Em sua forma mais primária, o encontro com o artista é uma excursão, 1 hora para brincar que você planeja com antecedência e não deixa ninguém interromper. Ela fala, reserva mesmo a sua agenda, né? Bloqueia ali aquele dia e horário na sua agenda. Importante. Você não leva ninguém mais para o encontro com o artista, além de você mesmo, seu artista interior, ou seja, a sua criança criativa. Isso significa
ir sem a companhia do namorado, do cônjuge, dos filhos. Nenhum penetra de qualquer tipo. Né? Tem uma amiga minha aqui da Itália, ela não está aqui online. Aí ela falou para mim, não, aí a gente marca, porque já que uma vez por semana a gente tem que ter um encontro com o artista, e a gente vai e faz não sei o quê. Eu falei, aham, ela vai escutar agora. Né? Então, assim, o encontro com o artista é eu comigo mesmo, tá? Aí ela dá um exemplo que eu achei legal. Ela fala assim, pensa um filho de pais separados que só vê o pai no final de semana. Né? E ele tá doido para passar o tempo dele com o pai, se divertir com o pai, brincar com o pai, e o pai vai e leva a namorada nova do pai, né? Que o filho não é tão legal, não curte tanto ela ali. Então, existe aquele incômodo, né? Então, o importante é estar você e você. Se você acha que não será capaz de ter esse tempo, identifique essa reação como uma resistência. Você não pode impedir a si mesmo de achar tempo para os encontros com o artista, tá? Aí ela dava algumas ideias. Ela mora em Nova York, então tem algumas coisas que não fazem muito sentido para quem mora no Rio, né? Mas o Rio é um mundo para quem quer ser artista. Não sei onde a Valéria mora. Valéria? Valéria, acho que é. Onde você mora? Eu moro no Flamengo. Você é carioca também, então. Tô. Aí ela começa a dar um monte de ideias, né? Uma visita a uma loja de artigos de segunda mão, um passeio na praia, assistir a um filme antigo, uma ida a um aquário ou uma galeria de arte, uma longa caminhada pela natureza. Aí depois ela repetiu, eu acabei repetindo aqui também. Uma ida solitária à praia para ver o pôr do sol ou o amanhecer. Um passeio diferente a uma igreja onde você nunca esteve, para ouvir um coro gospel, quem sabe. Ou uma visita a um bairro étnico onde é possível experimentar e conhecer coisas novas, ir a uma pista de boliche, enfim. Né? Um pouco de diversão pode ajudar muito a tornar o seu trabalho mais lúdico. Tá? Comprometa-se a manter um encontro semanal com o artista e então observe o seu lado desanimado e negativo, tentar se livrar desse compromisso. Tá? A gente vai arrumando desculpas para ir se livrando desse compromisso de qualquer maneira. Você possivelmente tentará, em algum momento, evitar os encontros com o artista. Reconheça essa resistência como medo da intimidade. Intimidade com você mesmo. Tá? A gente fica tentando fugir, arrumar desculpas, arrumar companhia, arrumar alguma coisa para ir para a gente. Isso é a gente fugindo da intimidade com o que a gente tem dentro. Tá? Nas páginas matinais encontramos nossas reclamações e nos encontros com os artistas, as soluções. Tá? Isso eu achei genial, assim, sabe? Me deu até um up quando eu li isso. Falei, pô, olha que legal, gostei. E aí, como é que é a rotina do livro? Tá? À medida que você executa as tarefas semanais, muitas mudanças terão início. A principal será o desencadear da sincronicidade. Acredito que todos vocês sabem, mas sincronicidade é quando você começa as tais coincidências, que a gente fala, nossa, que coincidência, eu pensei em fulano e fulano apareceu. Nossa, que coincidência, sei lá. Eu queria jantar um mexicano e meu marido me convidou para jantar um mexicano. Isso, ela fala já no início do nosso processo, essas sincronicidades já começam a acontecer, tá? Nós mudamos e o universo incrementa e expande ainda mais essa mudança. Ela fala que a criatividade, tem uma frase que ela fala, a criatividade é tipo capim, né? Qualquer aguinha que você bote ali cresce, que é uma maravilha. Tá? E ela usou esse exemplo da sincronicidade e achei bem legal. Sugiro que você organize uma agenda semanal. A maior parte dos exercícios é divertida e o programa toma pouco mais de 1 hora por dia. O que acontece? Cada capítulo, né, ela conta algumas historinhas, né, alguns exemplos. Eu vou ler o tema de cada capítulo aqui para vocês, então ela vai dando exemplo, ela sugere atividades ou perguntas que têm a ver com o tema daquele capítulo, tá? Então, ela fala, lê o capítulo e responde essas perguntas uma vez por semana. Os exercícios de cada semana são fundamentais, assim como as páginas matinais e os encontros com o artista. Talvez você não tenha tempo de realizar todas as tarefas. Falei, ainda bem, né? Que ela percebeu que a gente não tem tempo, né? Que a gente fica se sabotando o tempo inteiro. E aí, o que ela fala sobre isso, né? Se você realmente começar a achar que está muito pesado, que você não está dando conta, ela sugere assim, né? Nesses encontros, nessas perguntas ou atividades que ela
sugere toda semana são 9 a 11, desculpa, né? Ou perguntas ou atividades mais simples, assim, que ela vai sugerindo. Aí, o que ela diz, né? Se você achar que não dá para fazer todas aquelas daquele capítulo, você pega as que você acha as mais simples de fazer e pega também as que você fala assim, caraca, isso é muito chato, ou isso é muito difícil, isso é impossível de eu fazer. Tá? Então, ela falou para você alternar esses dois. E aquelas medianas você deixa para fazer em uma outra oportunidade. Tá? Então, ela sugere isso também. Então, vamos lá. Só para fechar com vocês. Todos os dias escrever as páginas matinais, 3 páginas matinais. Toda semana organizar um encontro com o nosso artista, tá? É algo que vai despertar a nossa criatividade. E ela falou também uma coisa legal, que a gente vai marcar esse encontro com o artista e a nossa criança vai começar a falar assim, isso é chato, isso é coisa de adulto, eu não quero fazer isso. Então, para quando isso começar a acontecer, quando a gente começar a falar assim, pô, será que isso é mesmo artista? Ou será que isso aqui é algo não tão criativo que eu estou botando na lista de criativos? Para a gente ficar atenta, porque se a nossa criança em algum momento se manifestar, que aquilo não é tão criativo assim, tá? Então, vamos lá, as folhas semanais, as folhas diárias, a escrita diária, o encontro semanal com o artista e as atividades do capítulo, que também são semanais, tá? Que são de 9 a 11 perguntas e atividades, tá? Como é que são organizadas as 12 semanas do livro? Semana 1, recuperando o senso de segurança. Semana 2, recuperando o senso de identidade. Semana 3, recuperando o senso de poder. Semana 4, recuperando o senso de integridade. Semana 5, recuperando o senso de possibilidade. Semana 6, recuperando o senso de abundância. Semana 7, recuperando o senso de conexão. Semana 8, recuperando o senso de força. Semana 9, recuperando o senso de compaixão. Semana 10, recuperando o senso de autoproteção. 11, recuperando o senso de autonomia. E 12, recuperando o senso de fé. Tá? Então, os temas de cada semana giram em torno, né, de fé, autonomia, autoproteção, compaixão. Tá? Então, essas são as 12 semanas. A caminhada. Ao trabalhar com este livro, você irá vivenciar um encontro intensivo, guiado por sua criatividade e seus vilões, incentivadores, desejos, medos, sonhos, esperanças e triunfos particulares. A experiência vai fazer com que você se sinta animado, deprimido, furioso, assustado, esperançoso. E aí ela diz que é um ciclo de altos e baixos. Tá? Na verdade, ela fala que esse caminho é como uma espiral, né? Igual o processo de autoconsciência mesmo, né? Quando a gente vai tomando essa autoconsciência. Então, a gente roda, 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 e a gente acha que a gente para no mesmo lugar, só que a gente não necessariamente para no mesmo lugar, né? A gente está uma oitava acima, né? Um degrau acima ali no nosso ciclo. E aí ela diz mesmo, né? Que tem semanas que a gente vai estar super com raiva, super desanimada, que a gente vai estar triste, e da outra semana a gente, né, começa a se animar. Ela vai descrevendo um ciclo mesmo do livro. Ela diz que é muito comum as pessoas desistirem na oitava semana, né? Porque ela diz que faz parte desse processo todo e as pessoas acabam abandonando na oitava semana. Vamos ver o que acontece, né? E é isso, desperta todo tipo de sentimento na gente, porque a gente vai se conhecendo, né? Então, o sentimento, como a Valéria estava falando lá no início, o sentimento de... o caminho de descoberta, de autodescoberta, não é um caminhozinho gostosinho, né? Para quem é esse livro que ela fala? Poetas, pintores, engenheiros, atores, diretores de filme, médicos, advogados. Aí ela diz, né, que recebeu cartas ou as pessoas comunicaram de alguma forma para ela que já viu grupo de budistas, de terapeutas, grupos de apoio a mulheres vítimas de violência, grupos de pessoas com HIV, né, usarem esse livro, se reunirem para usarem o livro. Achei legal também, ela ter essa referência assim das pessoas. E aí ela fala que tem esses princípios básicos aqui, 10 princípios básicos. Os princípios espirituais que ele lista adiante são as fundações para construir a recuperação e a descoberta da criatividade.
Leia-os uma vez por dia e se mantenha atento a qualquer mudança em suas atitudes ou crenças. Tá? E ela fala que são as fundações aqui desse caminho. Vou ler para vocês e depois eu vou mandar lá. Ai, meu Deus. Vou mandar lá no grupo. Bom, saiu ele da ordem. Deixa eu botar aqui de novo. Princípio 1. A criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa, né? Quando a gente estuda o feminino, quando a gente começa a se aprofundar nesse conhecimento, né, do que é o feminino, da parte feminina em nós, né? E a gente fala muito que o feminino é a criatividade, né? E que o nascimento, né, o nosso nascimento, o processo de uma geração de vida é um processo totalmente criativo, tá? E aí acho que foi isso aqui que ela quis falar nesse tópico 1 aqui. 2. Por trás de toda a vida há uma força criativa que permeia tudo, inclusive nós mesmos. Tá? E aí essa força criadora maior, tá? Que ela fala. Quando nos abrimos à nossa criatividade, nós nos abrimos à criatividade do Criador dentro de nós e de nossa vida. Nós mesmos somos criações e fomos feitos para continuar a criação, sendo nós mesmos criativos. Parece meio repetitivo, e é meio repetitivo, mas percebe como ela vai fazendo um jogo, né, das palavras, como a vida é criatividade, né? O processo da vida, né, o gerar, nascer, em crescer, envelhecer e morrer, é todo um processo, né, criador, digamos. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la, ela pede licença, ela fala assim, usa a palavra Deus, né? Como eu falei para vocês, ela fala, vou pedir uma licença poética aqui para Deus, mas, né, entendam como vocês entenderem dentro das crenças de vocês. A criatividade é uma dádiva de Deus. Usá-la é o presente que damos a Deus em retribuição a essa dádiva que ele nos deu. A recusa em ser criativa é uma escolha que contraria a nossa verdadeira natureza. 7. Quando nos abrimos a explorar nossa criatividade, nós nos abrimos a Deus, né, a essa força maior. A direção boa e ordenada, né, a direção que vai nos levar à nossa essência. Ao abrir o nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mais poderosas, podem acontecer. É seguro nos abrirmos para uma criatividade cada vez maior, né? Ela garante que existe essa segurança. Nossos sonhos e desejos criativos vêm de uma fonte divina. Ao nos lançarmos rumo aos nossos sonhos, nós nos lançamos rumo à nossa divindade. Tá? Então, vocês conseguem ver como ela vai fazendo aqui realmente um bem bolado aqui, né, entre a espiritualidade e a criatividade, né, entre esse caminho espiritual, essa jornada espiritual, de se conectar com algo maior, de ser uma fonte para algo maior e a criatividade. Tá? Ela faz bastante essa conexão. Nós, né? Quem somos nós? Eu vou falar primeiro de mim, e aí depois eu abro aqui para vocês falarem de vocês, tá? Como eu soube do livro? Eu estava olhando o meu Instagram, olhando os stories. Estava olhando os stories do meu Instagram, e uma menina que eu sigo, que ela não é minha amiga, né? Mas eu sigo ela porque ela fala sobre marketing digital, e aí apareceu ela lendo, né? Assim, o caminho do artista. Ela não falava nada. Ela só mostrou o livro e falou assim, vou começar a minha jornada. E pronto. E aí me chamou a atenção aquele nome, né? O caminho do artista. Falei, porque dentro de mim eu estava procurando a arte-terapia, né? Algo dentro de mim estava querendo, né, trabalhar com essa questão mais artística, desenvolver esse lado meu artístico. E aquilo me tocou muito. E aí eu fui lá, li o que era o livro, e no mesmo dia eu comprei. Eu tenho o Kindle aqui, né? Porque aqui na Itália eu não consigo comprar livros em português. E muitos dos livros que as pessoas me indicam, né, ou que eu indico para as minhas clientes, são em português, então para mim é importante tê-los ali. Aí eu comprei na hora e já comecei a ler o livro, né? E aí no livro, e ela sugere já no início também, você pode ler esse livro todo sem executar as atividades, né? Só para você ter conhecimento do que se trata e depois você volta.
E aí ela diz também, né? E aí, em determinado momento do livro, ela diz: se você quiser fazer esse livro em grupo, tem muito ganho fazer ele em grupo. Eu sugiro que você faça em grupo. E aí ela sugeriu, e aí eu falei: bom, então peraí, né? Deixa eu parar tudo e vamos voltar do princípio para fazer em grupo, tá? Então eu soube assim, né? Através dessa pessoa que nem sabe que eu estou lendo o livro, já até pensei em mandar mensagem para ela. Quando a gente começar a jornada, eu vou mandar mensagem para ela de alguma maneira, mesmo que ela não me conheça. Por qual motivo me interessou, eu já contei para vocês. E uma outra coisa, né? Eu estou muito nesse trabalho, né, do feminino, os temas sobre o feminino, desde que eu vivi um processo de mudança de país, eu vim para a Itália, que eu considero um país altamente machista, assim, altamente mesmo machista. Aqui está o catolicismo, né? Todo o patriarcado, né, tem essa força muito grande aqui. Eu me casei, né? Então eu passei a dividir o mesmo teto com um homem. Então eu comecei a sentir também como o machismo está nas menores atitudes, assim, né? A gente nem percebe, e muitas vezes até parte de nós mesmo, né? Atitudes machistas. E eu virei mãe, né? Mãe de uma menina. Enfim, aí o tema feminino começou a me tocar muito também, né? Acho que abriu algumas feridas assim dentro de mim. Eu era, né, trabalhava em grande empresa, né? Trabalhava com projetos, processos e tal, achava frescura, mimimi, sabe? Achava, sabe, eu tinha uma feminina totalmente bloqueada. E de alguns anos para cá eu venho vivendo já esse processo, né, de descoberta da feminina. Eu comecei a fazer terapia quando eu tinha 29 anos, então tem 11 anos que eu estou num processo de busca de mim mesmo, que com certeza não acaba nunca mais. E hoje eu percebo que já lá no princípio, já lá nos primeiros anos, a minha terapeuta já me provocava de alguma forma a acessar esse meu feminino. E o feminino é o lado criativo, né? Quem aqui, a Valéria veio desse grupo do Sérgio, né? Do Sérgio e da Lígia, eles trazem muito esse olhar de feminino e masculino e tal. E, enfim, estou me aprofundando no tema e acredito que seja parte da minha missão aqui, sabe? Assim, de alguma forma provocar as mulheres, né, a olharem para o feminino delas, a botar o feminino para jogo, a entrar em contato com o feminino, que a gente só é inteira se a gente realmente consegue colocar esse feminino e esse masculino juntos dentro da gente, tá? E o mundo, ele provoca a gente o tempo inteiro para que a gente seja mais masculino, né? Enfim, faz parte do meu caminho. E o que eu espero dessa caminhada? Essa aqui eu achei a pergunta, eu que escrevi, e eu assim falei, caramba, o que eu espero dessa caminhada? Uma outra coisa. Os capítulos, o nome dos capítulos, quando eu peguei o livro e li o nome dos capítulos, eu achei os nomes muito parecidos com características do Eneagrama. Né? E o Eneagrama são 9 tipos de personalidade, aqui trouxeram 12, alguns até tipo fé, que é do tipo 6, segurança, que é do tipo, se repetiam, mas me chamou a atenção também os nomes terem a ver com o Eneagrama, né? Que é a base do meu trabalho, né? O Eneagrama é a fonte de tudo, e eu vou construindo as outras coisas ao redor do Eneagrama. Então, foi isso. E aí, o que eu espero dessa caminhada? Experimentar na pele um pouquinho de cada uma dessas sensações, né, que estão descritas ali nos capítulos, né? Então, experimentar dentro de mim, vivenciar essas sensações, as emoções que elas podem me provocar, tá? Então, eu espero. Foi muito forte para mim fazer com o grupo e assim convidar vocês, porque assim é como se eu, caramba, agora eu me comprometi com 15 pessoas. Né? Como eu me comprometi com 15 pessoas, então eu preciso levar esse processo até o fim. Tá? Então, isso foi muito forte para mim. Deixa eu parar de compartilhar minha tela para enxergar vocês agora. Quem quiser abrir, pode abrir, tá, gente? Não precisa ficar fechada, não. Vou parar aqui de gravar. Voltando aqui à gravação, né? Como que eu estou pensando em fazer? A gente tem 12 semanas. Eu pensei em fazer um encontro nosso, assim, por Zoom, a cada 3 semanas, né? Porque toda semana, né? Tipo, além de eu não conseguir aqui por causa de administrar horário, eu, meu marido, Alice, não tenho ajuda de ninguém para ficar com ela, então eu não consigo administrar. Mas talvez fosse ficando muito pesado também, além de todas as tarefas semanais, a gente tem um encontro semanal, né? Eu pensei muito nisso.
Aí eu pensei a gente fazer um encontro a cada 3 semanas, e aí dependendo do número de participantes, né? Ou eu quebro aqui por grupos, né? Tipo, a cada grupos de 3 pessoas, grupos de 4 pessoas, né? Ou são só 3, a gente abrir todo mundo mesmo e falar, e contar muito assim, né? O que você fez no seu encontro com o artista nessas 3 semanas, né? O que você fez, o que você mais gostou, o que isso despertou em você, né? Mais essa troca, assim, nesse sentido de... Na prática mesmo, né? O que te chamou mais atenção desses dias? Se você quiser falar sobre suas sincronicidades também, você falar. Sabe, Glaucio, a minha ideia aqui é ser muito flexível mesmo com vocês, né? Eu não sou especialista no assunto, não sei, não fiz ainda a jornada. Cada um trazer mesmo o que quer trazer, né? Não, sem nenhuma obrigação. Né? Principalmente as ideias, assim, né? Tipo, caramba, o que eu posso fazer enquanto artista? Alguém vai falar, pô, eu saí para jogar boliche sozinha. Pô, será que é legal? De repente não é tão ruim eu sair para jogar boliche sozinha, sabe? Tipo, umas ideias, assim, acho que vale a pena. Sobre as 3 páginas, a gente não vai falar sobre elas, né? Pelo que eu entendi de tudo que eu li do livro, a gente não vai em nenhum momento, né, falar sobre elas. E sim, né, trocar as experiências, o que você está vivendo, o que você está sentindo, o que te chamou mais atenção, o que você fez, porque eu entendi que vão ter momentos, né, que vão impactar de alguma forma a gente aqui. E a gente trazer o que a gente quer trazer, entendeu? E isso, divididos em grupos, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem presentes, dividir em grupo, tá? Foi isso que eu pensei. Beleza? Tá ótimo. Beleza. Meninas, foi ótimo. Vou dar um beijo aqui para quem está da gravação. Quem tiver dúvidas, me pergunta lá no nosso grupo. E tchau, tchau para a gravação. Eu vou me despedir das meninas que estavam ao vivo aqui.